Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar com vocês. Meu nome é Igor, eu sou pastor, sou capelão do Colégio Adventista de Biúna e estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando mais uma reflexão com vocês essa semana tão especial, onde nós estamos tendo a oportunidade de refletir um pouquinho na experiência de nos tornarmos discípulos, de desenvolvermos qualidades que nos auxiliem a alcançar esse grande objetivo. E mais do que sermos discípulos, podermos ver logo mais o nosso mestre, estarmos com o nosso mestre num futuro muito próximo. Por esse motivo nós estamos aqui, por esse motivo estamos passando essa semana. Eu espero que ela seja uma semana especial para você e espero que com a reflexão de hoje nós possamos novamente aprender mais um item especial para a nossa caminhada cristã. Para você que está aqui, boa noite, para você que está em casa, boa noite, e que nesse momento vocês possam me acompanhar numa breve oração para que nós possamos iniciar aqui a nossa reflexão. Oremos. Senhor, nesse momento é o momento que o Senhor fala conosco, é o momento que o Senhor toca o nosso coração, e eu gostaria muito de te pedir que o Senhor pudesse nos auxiliar nessa caminhada tão difícil aqui nessa terra. Não fomos criados para morarmos aqui, não fomos criados para vivermos aqui, mas o Senhor, Pai, o Senhor esteve disposto, antes mesmo de antes mesmo de tudo acontecer na história humana, esteve disposto a achar um meio para restaurar de novo a alegria que o Senhor planejou para cada um de nós, o plano que o Senhor idealizou para cada um de nós. Nessa semana especial estamos refletindo sobre como devemos agir, qual deve ser o nosso anseio, o que precisamos para poder alcançar essa oportunidade que o Senhor nos deu através do Senhor Jesus. Por isso, nos auxilie. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu acho que a gente pode usar até como introdutório aqui para a nossa mensagem, e que para mim foi chocante e ao mesmo tempo assim muito importante para a minha caminhada espiritual. Como todo mundo, nós fazemos escolhas, por muitas vezes escolhas que não são boas. E eu estava vivenciando um período da minha vida, um período muito complicado. Eu tinha tomado algumas decisões erradas, e devido a tudo isso, eu tinha, infelizmente, perdido a amizade de pessoas que eu gostava muito. Eu traía a confiança deles. E por esse motivo eu me sentia muito mal. E por mais que eu tentasse dar um restart na minha vida devido a tudo que aconteceu, eu sentia que eu não conseguia sair da onde eu estava. Eu não conseguia continuar. E enquanto eu não fiz uma ligação para a pessoa que eu precisava me desculpar, e ali naquele momento tive a oportunidade de expressar o meu sentimento e pedir perdão, e ouvir que ele me perdoava, eu não consegui dar sequência à minha história. E quando eu recebi aquela resposta, me veio esse texto muito bonito e muito importante, que está aqui em Romanos capítulo 3, verso 10. E ele diz assim, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Eu me achava o mais sujo de todos, eu me achava o mais pecador de todos. E diante desse texto, eu fiquei absurdamente feliz por saber que eu não era o único na terra que passava por essa situação, que eu não era o único que precisava de um Salvador. E aí foi então que eu entendi o porquê do plano da salvação, o porquê que eu precisava de Jesus, o porquê que ele era tão importante. Hoje nós vamos refletir na história de uma pessoa que entendeu o significado desse perdão, que como você, em algum momento, entendeu o peso de um eu te perdoo, pôde começar de novo, dar um restart na sua vida. Essa história de hoje, ela vem trazendo para a gente exatamente esse conteúdo. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em João, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o 11.
E enquanto a gente não entender o verdadeiro significado do perdão na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir dar sequência à nossa vida espiritual. Por isso é tão importante para o eu vou, seja na missão, seja para uma atitude diferenciada, uma atitude cristã, para seguir esse Jesus, para estar com Jesus, é importante a gente dar esse passo. E a história, ela começa dizendo para a gente o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando a gente lê esse texto e tenta imaginar o que aconteceu, eu acho que a cena ela foi realmente cruel. Porque quando a gente fala de adultério, a gente não fala de adultério, é uma ação de uma única pessoa. O adultério ele precisa de no mínimo 2 pessoas. E ali só estava uma. E a pessoa que estava ali diante de Jesus era uma mulher. Era uma mulher que havia sido pega, de acordo com o texto, no ato de adultério. O texto ele deixa algumas coisinhas aqui bem interessantes, claras para a gente. Mas para a gente entender, eu gostaria de primeiro levar a reflexão aqui, como funcionava a lei, como funcionava essa lei de apedrejamento. Gostaria que todos fossem comigo agora em Levíticos, capítulo 20, no verso 10. E enquanto nós estamos procurando, Levíticos 20, verso 10, existe um comentário de um dos rabinos que dizia o seguinte: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Ou seja, existiam 3 pecados dentro da realidade dos judeus que não poderiam ser cometidos. Era o adultério, era a idolatria e também o assassinato. Era melhor que o judeu morresse antes de cometer qualquer um desses erros. Esse era o sentido do texto. E aí ele vem falando, vamos aqui em Levíticos então, capítulo 20, verso 10, ele vem nos mostrando o que acontecia, qual deveria ser a ação diante dessa situação. Ele diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, se um homem casado adulterasse, ele deveria ser levado para fora da cidade e ali eles deveriam ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. Não só a mulher e nem só o homem. Os 2 deveriam ser apedrejados. O texto fala que os 2 deveriam ser apedrejados. Deveriam ser mortos, né? Próximo seria, eles deveriam ser mortos. Aí no 22, 23, vamos no capítulo 22, 23 a 24. No 22, 23 a 24, ele nos diz assim, capítulo 22 de Deuteronômio 22, do 23 até o 24.
Ele diz assim: então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se houver, no 23, se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarei. No primeiro texto, fala que deveriam ser mortos, mas não fala como deveria ser a morte. Mas no segundo texto fala que eles deveriam ser mortos. Ou seja, quando a gente vai no texto de João, no capítulo 8, o que a gente percebe é o seguinte: aquela mulher, provavelmente, ela estava numa situação, ela era provavelmente uma virgem que estava ali, estava para se casar, E quando pegaram ela naquele momento, naquele flagrante, eles acabaram usando essa situação para poder criar uma espécie de armadilha para Jesus. O texto fala para a gente que a intenção deles era fazer com que o mestre pudesse cair nessa armadilha. A intenção deles não era fazer com que aquela mulher fosse julgada e ali pudesse se resolver toda a situação. Na verdade, o desejo deles era que o mestre pudesse dar ali uma ordem e aquela ordem pudesse trazer uma dificuldade para a vida de Jesus. Se Jesus tivesse dito para aquela mulher ser apedrejada, ele provavelmente teria um problema com os romanos, porque judeu nenhum naquele tempo poderia mandar uma mulher, poderia trazer qualquer tipo de dificuldade, fazer a pena de morte, dar a pena de morte para qualquer pessoa naquele tempo. Se o judeu, se ele tivesse dito que aquela mulher não teria problema nenhum, ele provavelmente seria como se ele estivesse passando a mão na cabeça daquela mulher, liberando aquela mulher da situação em que ela foi pega. O texto, ele diz para a gente que a resposta de Jesus foi bem interessante. A princípio, ele deixou aqueles judeus sem a resposta. Ele começou a escrever na areia. E existem alguns comentaristas que falam, alguns comentaristas dizem que ele provavelmente escreveu alguns textos bíblicos ali na areia, e esses textos bíblicos, ele tinha como objetivo ali apontar o erro da forma de julgamento que estavam fazendo com aquela mulher. Outros diziam que provavelmente ali na areia ele estava escrevendo o pecado. Bom, seja como for, o texto não diz para a gente qual era de fato o conteúdo, mas uma coisa importante ele diz para a gente, que aqueles homens, ao verem aquela situação e ouvirem o que Jesus respondeu, ele havia dito que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra, e o pecado aqui ele não estava apontando a questão de alguém ali cometer algum tipo de erro, mas no sentido de que se alguém não tivesse vivenciando, se alguém não tivesse nenhuma situação para poder, ligada a essa situação, quem não tivesse comprometido com essa situação, pudesse tacar a pedra naquela menina, naquela mulher. E ali ninguém se encontrou, e ali todo mundo ouvindo a resposta de Jesus, eles na verdade começaram a jogar suas pedras no chão e começaram a se afastar daquela mulher. E ao se afastar daquela mulher, algo surpreendente aconteceu. Jesus olha para aquela mulher e ele diz o seguinte, ele fala para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? E aí aquela mulher responde: eles foram embora. E aí a resposta de Jesus vem: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muitos de nós estamos aqui nessa noite e nós não conhecemos as circunstâncias da vida de cada um. Nós não sabemos o que cada um vive. Mas como jovens nós sabemos que todos nós aqui temos desafios enormes. Enfrentamos situações N dentro da nossa vida que nos fazem por muitas vezes tomar a escolha errada. Às vezes você, dentro de um relacionamento, você acaba tomando a escolha errada. Às vezes no meio dos amigos você acaba tomando a escolha errada. Às vezes para trabalhar você acaba tomando a escolha errada. Para estudar você acaba tomando a escolha errada.
E uma coisa que Paulo deixou bem claro no texto de Romanos capítulo 3:10 é que não existe nenhuma pessoa aqui que possa levantar a mão e poder tacar a pedra no outro. Nós deveríamos olhar para o nosso próximo com o olhar de quem entende qual é a realidade dele, apesar de talvez não viver a mesma experiência que ele. Nós talvez não temos, falamos muito de empatia, mas por muitas vezes não vemos isso. Os homens que levaram aquela mulher naquele dia, para sofrer o apedrejamento, eles eram da igreja, eles eram homens religiosos. E como líderes religiosos, eles deveriam agir como Deus gostaria que eles agissem. O desejo de Deus é que eles pudessem manifestar o amor que ele teve durante toda a história de Israel. Israel foi para o exílio. Israel do norte sofreu, né, a dificuldade de ser destruída pelos assírios. Tantos homens como Davi, Sansão e tantos outros passaram por dificuldades. E a história deles está lá para lembrar a gente de que todos eles tiveram uma oportunidade. Deus não passou a mão na cabeça de nenhum deles, como não passa na nossa cabeça também. Deus ele não espera que você, como eu, saia achando que ele é um Deus que ele não se importa com aquilo que representa o caráter dele, a lei dele. Mas ele também não quer que a gente esqueça que ele é aquele Deus que sabe que devido à nossa natureza caída, devido à nossa realidade infeliz, nós não conseguimos fazer aquilo que é correto. Nós não conseguimos representar aquele Deus maravilhoso e perfeito que é representado através da lei. Não adianta, por mais que eu tente guardar o sábado, por mais que eu tente amar o meu próximo, por mais que eu tente amar a Deus sobre todas as coisas, a grande realidade que a gente aprende, que a gente percebe com as nossas ações todos os dias, é que nós somos aquela prostituta que deveria ser apedrejada. Aquela mulher deveria morrer, não está errado não. Aquela mulher, ela foi pega em adultério, a despeito da injustiça, porque provavelmente o homem que havia cometido o ato pudesse estar no meio daqueles homens que estavam prontos a atacar a pedra naquela mulher. Provavelmente, aquele homem que cometeu aquele ato era um dos que estavam armando para a vida de Jesus. Às vezes na igreja nós encontramos, por muitas vezes, esse fogo amigo também. Nós vamos passar por tantas situações, até a gente aprender o valor do perdão. E sabe que, apesar de a gente não abrir algumas situações, né, eu comecei para vocês, falando para vocês o meu testemunho meio que sem muitas explicações, eu acho que a gente poderia refletir naquele ato mais ruim, mais triste, que tanto você quanto eu gostaria que nunca pudesse ter acontecido, que nós pudéssemos nunca ter cometido, para não ter essa vergonha, de carregar essa vergonha. E a gente, por muitas vezes, a gente esquece que nós somos quem nós somos e começamos a olhar para o outro, pronto a apedrejar o outro. E o interessante daquela circunstância toda é que a questão não era só resolver o problema da mulher, a questão era trazer dificuldades para a vida daquele que veio, trazer vida para cada um deles. O capítulo 8 de João aponta Jesus como luz do mundo. Jesus como luz do mundo. E diante de tantas ações que nós vimos dentro dessa história conhecida por vocês, o que a gente percebe é o seguinte: é possível você ter ações de luz, como também é possível você ter muitas outras ações de escuridão. E para você entender que as suas ações, elas são ações que representam as trevas, é necessário você estar diante da luz. E naquele dia, aqueles homens se depararam com a luz. E eles estavam querendo apagá-la. Às vezes a gente tenta resolver as questões da nossa própria forma, dentro da igreja e fora dela, e esquece como que é que nós devemos agir. E esquece da história de perdão que você teve, que eu tive.
Eu só entendi o valor do perdão. Eu só entendi que eu não sou perfeito. Eu só entendi que eu não devo julgar o meu irmão. Eu só entendi depois que eu recebi o perdão. Eu tenho uma situação na minha vida, né, que eu vivo aí já há 3 anos. Eu sou pai. E eu nunca imaginei que eu viveria todos os dias pedindo perdão para minha mãe. E desde que eu tive meus filhos, todos os dias eu peço perdão para minha mãe. Porque quando a gente é pequeno, a gente apanha da mãe, a gente acha que aquela ação lá, ou quando a gente é castigado, a gente acha que aquela ação ali é simplesmente punição, que a mãe está sendo injusta. Mas depois que você vira pai, você percebe que, na verdade, a ideia, a intenção da mãe era salvar, era guiar. Jesus, ele estava tentando mostrar para aqueles homens naquele dia, fazer eles refletir com aquela resposta da pedra, fazer eles refletirem de que nenhum deles ali tinham condições de tacar a pedra naquela mulher. Nenhum deles. Eles eram culpados. Eles eram responsáveis. E uma vez que eles não podiam tacar a pedra, o único que podia, olha para aquela mulher e fala assim: vai embora. Aproveita o seu reinício, o seu restart e começa de novo. Vai embora e começa de novo. Mas não peques mais. Não continua no erro. Será que você, como eu, veio essa noite ansioso para poder também ser perdoado? Será que você esteve distante de Jesus? Esteve tão longe de Jesus, a ponto de estar sujo, se sentir sujo, incapaz de estar na presença de Deus? Será que você tem passado por situações onde você não consegue ler a Bíblia, orar, onde você não consegue mais participar das atividades da igreja? Só você sabe o que você fez, mas isso te incomoda profundamente porque você sabe como deve ser a sua caminhada? Eu vou dizer uma coisa para você: esse Jesus que perdoou aquela mulher naquele dia, esse Jesus que disse para ela, vai embora, vai e não peques mais, é o mesmo Jesus que hoje diz para você, vai e não peques mais. Quando a gente entender o alívio disso, vai ficar fácil, vai ser muito fácil a gente entender como deve ser a nossa caminhada. Muitas são as histórias que nós temos na Bíblia, e se você refletir, você vai perceber o seguinte: todas elas é para te dizer que você precisa aceitar o perdão de Jesus, que você tem a oportunidade de recomeçar, porque assim foi com muitos outros que vieram antes de você, e assim será com você e muitos outros que virão depois de você, porque a ideia de Jesus é nos salvar. Mas não esqueça que a lei representa o caráter daquele que te comissiona, daquele que te chama. A lei é santa, mas quando a gente aceita Jesus, depois de aceitar Jesus, a lei fica mais fácil da gente tentar fazer a vontade de Jesus, porque aí o que nos move não é a minha ação, o que as pessoas vão ver, mas é o que eu não posso deixar de fazer por aquele que me deu uma nova oportunidade, aquele que me permitiu caminhar de novo, aquele que me deu uma nova chance. Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitar essa oportunidade. Se você se sente sujo, hoje Deus diz para você, vai e não peques mais. Aproveite essa oportunidade para poder recomeçar, a continuar a sua caminhada, a ser discípulo de Jesus e a aceitar o chamado dele para poder levar essa mensagem para outras pessoas também. Que a sua mensagem não seja vazia. É impossível evangelizar sem antes entender que aquele que você vai chamar, ele é igual a você, está ansioso pelo perdão. Deus nos abençoe e nos ajude durante essa caminhada. Oremos. Senhor,
Eu gostaria de pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos ajudar a recomeçar, alivia a nossa carga, Pai. É tão complicado diante desse mundo, é tão complicado, Pai, caminhar diante desse mundo. E por muitas vezes ser contaminado por ele, Pai. É tão difícil ter o seu nome e não representá-lo dignamente, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor mandou o seu Filho para que pudesse morrer por nós e nos trazer de novo uma nova oportunidade. Aquela mulher, ela deveria ser apedrejada, mas ela recebeu uma nova oportunidade. Ela deveria ser morta, mas ela recebeu vida. Mas nós sabemos que não ficou impune, Pai, porque tudo foi pago pelo Teu Filho. E como o pecado dela, o nosso também, Pai. E nós queremos Te pedir que nessa caminhada, nesse restart, nesse começo, nessa nova, esses novos passos que nós teremos a partir de agora, que o Senhor possa nos dar, por favor, Pai, a oportunidade, a grande oportunidade de fazer a Tua vontade motivado pelo Teu amor. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.